Olá, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Instalações Hidrossanitárias para o curso técnico em edificações. Falaremos sobre águas pluviais. Então, basicamente, toda a água da chuva, ela que cai sobre o telhado, ela deve ser recolhida e direcionada para um local adequado, tá? Então, mas o que é um local adequado? O local adequado é aquele que é permitido pelos dispositivos legais. Então, eu não posso jogar no vizinho, eu não posso jogar no esgoto público, eu tenho que jogar na via pública, que é o local permitido. Então, a norma que vai disciplinar as instalações de águas pluviais é a NBR 108/44 e, basicamente, ela diz que as instalações de águas pluviais devem recolher e conduzir a vazão de projeto até locais permitidos pelos dispositivos legais, ser estanques, permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior da instalação, absorver esforços provocados pelas variações térmicas a que estão submetidas, quando passivas de choque mecânicos, ser constituídas de materiais resistentes a esses choques, nos componentes expostos, utilizar materiais resistentes a intempéries, nos componentes em contato com outros materiais de construção. A gente deve utilizar materiais compatíveis e aí também não deve produzir ruídos excessivos, deve resistir às pressões a que podem estar sujeitas e elas devem ser fixadas de maneira a assegurar a resistência e a durabilidade. Bom, então a gente começa a relacionar as águas pluviais com a arquitetura. Então, as águas elas vão cair sobre os telhados e dos telhados elas vão para as calhas, das calhas as águas vão para os condutores verticais, daí para uma caixa e depois os condutores horizontais até chegar no local apropriado. Então a gente vai estudar cada parte, né? Então o telhado vai influenciar no nosso cálculo. Então a gente tem na primeira imagem aqui as águas da cobertura, depois a gente tem as águas do telhado, né? Então essa parte aqui é chamada de água, tá? Então esse telhado ele vai ter duas águas, então a gente vai estudar separadamente essa água, dimensionar qual deve ser os dispositivos para recolher em cada água do telhado. A gente tem isso aqui que é chamado de água furtada, isso aqui de cumier. Então é importante saber os nomes, né, para que a gente possa se comunicar melhor. Então a gente tem um beiral. Beiral é quando eu tenho essa partezinha aqui que extrapola a edificação. O beiral com testeira e a platibanda é quando o telhado é escondido. Nesse caso é obrigatório o uso de calha aqui para que eu possa recolher as águas que vão cair no telhado. Bom, as calhas basicamente é um elemento geralmente de zinco ou PVC que vai coletar a água pluvial que cai do telhado e mandar até um condutor vertical. O condutor vertical geralmente é um tubo de PVC, né, disposto verticalmente, ou até um condutor fabricado com zinco mesmo, né? Então a calha ela deve garantir o escoamento até o tubo vertical, com caída mínima igual a 0,5%. E a eficiência da calha tem relação com a declividade. Então, a declividade da calha ela não pode ser negligenciada, também é um fator importante que vai entrar nos cálculos. E é importante também que quando a calha muda de direção, isso vai fazer com que haja uma diminuição da capacidade dela, né? Então, isso vai depender da distância do condutor vertical. Então, se o condutor vertical estiver próximo a menos de 2 metros, então eu vou ter uma diminuição de capacidade. Se for o canto vivo, o canto arredondado de 17, isso a 9%, vou ter uma diminuição da capacidade da calha. E se a distância D aqui do condutor vertical estiver entre 2 e 4 metros, de 9 a 5% da capacidade. Ou seja, quanto mais longe da mudança de direção eu deixo o meu condutor vertical, menos eu vou perder de capacidade de escoamento da calha.
Bom, então, aqui eu tenho um detalhe, né, de como que a calha ela vai recolher a água que cai do telhado. Então, nesse caso aqui, eu tenho um rufo, que é essa proteção do muro. E aqui, esse pedacinho de muro é chamado de platibanda. Aqui eu tenho um detalhe de como a calha vai recolher. A calha é presa na madeira do telhado de um lado e sobe no muro do outro lado. Então, o telhado, ó, ele não vai chegar até a platibanda, que é esse pedacinho de muro. Ela vai terminar antes e aqui por baixo do telhado vai a calha. Então, a gente tem um outro sistema aqui, que é um tipo de V. Quando eu tenho o encontro entre dois telhados, a calha aqui é chamada de água furtada, né? Esse encontro é chamado de água furtada. Bom, então a gente precisa conhecer alguns conceitos para dimensionamento da calha, que é a intensidade pluviométrica, né? Então, a quantidade de chuva por unidade de tempo. Então, isso é uma métrica, né, da quantidade de chuva, que tem relação com a duração da precipitação. Então, se a chuva é longa, se a chuva é curta, isso vai influenciar o cálculo da vazão. E o período de retorno também, que é um conceito estatístico, mas a gente pode simplificar dizendo que é o tempo, né, geralmente em anos, que uma determinada intensidade pluviométrica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez. Então, se eu disser, por exemplo, que o período de retorno é de 25 anos para uma determinada intensidade pluviométrica, então essa intensidade ela vai ocorrer ou ser igualada apenas uma vez dentro desses 25 anos, né? Então, isso tem como base um estudo estatístico, né, que levanta as intensidades pluviométricas ao longo do tempo, e estatisticamente a gente pode dizer que o período de retorno de 25 anos é aquele período em que uma determinada intensidade vai acontecer somente uma vez em 25 anos. Então, por exemplo, se eu disser que em determinada cidade, Dourados, Mato Grosso do Sul, por exemplo, eu vou ter uma intensidade de 160 milímetros por hora e o período de retorno é de 25 anos. Então, em 25 anos, a chuva de 160 milímetros por hora vai acontecer somente uma vez. Então, esse é o conceito de período de retorno. A NBR 10844 vai fixar o período de retorno, né, de acordo com a área a ser drenada. Então, assim, um ano em locais que as obras externas onde empoçamentos possam ser tolerados, 5 anos para cobertura ou terraços e 25 anos para cobertura e área onde empoçamento e extravasamento não possa ser tolerado. Né? Então, obviamente, quanto menor o período de retorno, mais chance vai ter de determinada chuva acontecer, né? Então, em um ano, determinada chuva vai acontecer uma vez durante um ano. 25 anos vai demorar muito tempo para uma determinada intensidade pluviométrica acontecer. Então, se eu adoto o período de retorno maior, então o que vai acontecer é que meu cálculo ele vai estar mais seguro. Outra coisa que vai influenciar o nosso cálculo são as áreas de contribuição. Então, quando eu tenho telhado, o telhado ele vai estar inclinado, então a forma de calcular essa área, ela não é simplesmente multiplicando duas dimensões, né? Esse caso só é válido se eu tiver uma superfície plana, horizontal, sem inclinação. Então, para eu calcular a área, basta que eu multiplique as duas dimensões. Se eu tiver uma superfície inclinada, eu vou aplicar essa fórmula, né? Azinho mais H sobre 2 vezes B. Se eu tiver uma superfície vertical, dessa forma, como um muro, né? Se eu tiver que recolher as águas que vão cair no muro, numa platibanda, eu vou utilizar essa fórmula. E desse jeito também. Nessa situação aqui, eu vou utilizar também essa fórmula. Bom, então eu também tenho algumas outras situações, né? Que eu tenho que coletar esse tipo de área. Umas situações mais raras, mas está aqui para fins de consulta, né? Então, quando eu tenho esse tipo de situação, como que eu vou calcular a minha área de contribuição? Bom, então, quando a gente fala em dimensionamento, a gente vai ter duas vazão. Então, a gente vai ter, primeiro, a vazão
decorrente da chuva, que é calculada por essa fórmula aqui. Então, essa fórmula ela vai dar a vazão em litros por minuto. Eu vou pegar a intensidade pluviométrica. Então, isso eu faço consultando tabelas, né? De acordo com o período de retorno. Eu vou encontrar uma intensidade pluviométrica, que é um número em milímetros por hora, né? E eu vou calcular a área do telhado, de acordo com a geometria do telhado, utilizando as fórmulas dos slides anteriores. E eu vou chegar numa vazão. Então, essa é a vazão que vai cair no meu telhado. Então, essa primeira fórmula, eu vou descobrir qual é a vazão que a chuva vai ocasionar no meu telhado. Essa é a primeira fórmula. Uma observação importante é que se o telhado tiver menos que 100 metros quadrados de área, em geral, o valor de I eu posso adotar 150 milímetros por hora, ok? Então, se o telhado não for muito grande, eu posso adotar 150 milímetros por hora em geral. É claro que isso vai depender, se for um local com muita chuva, vou ter que consultar estudos específicos, mas em geral a gente vai adotar 150 milímetros por hora se o telhado não ultrapassar 100 metros quadrados. Então a área vai depender da geometria e assim eu tenho a vazão, né, em litros por minuto que vai cair no meu telhado. Então lembrando que vazão é a quantidade de água, né, por tempo, né? O volume de água por um determinado tempo. Vazão é basicamente isso. Então, com essa fórmula, eu consigo saber a quantidade de água que vai cair, né, no meu telhado em determinado tempo. Obviamente que eu vou ter que recolher, tá, essa água. Então, eu tenho uma outra fórmula, que essa fórmula ela vai permitir que a gente descubra qual é a vazão que a calha vai conseguir coletar. Então, por exemplo, vamos supor que eu sei que por essa fórmula aqui do slide anterior, a vazão que vai cair, né, que a chuva vai ocasionar, vai ser de 200 litros por minuto. Então, eu tenho que escolher as medidas da calha que vai recolher 200 litros por minuto ou mais. Então, resolvendo toda essa conta aqui, eu tenho que chegar no valor de Q igual a 200 litros por minuto. Então, eu tenho B, que é a base da calha, H é a altura da calha, eu tenho a declividade da calha, que é representada pela letra I, e eu tenho o N, que é o coeficiente de rugosidade, que em geral a gente vai usar o valor igual a 0,011, né? Então, dependendo desse valor, ele vai mudar de acordo com o material. Se for um material mais rugoso ou menos rugoso, eu vou ter alterações nesse N aqui. Mas em geral a gente vai adotar o valor igual a 0,011. Uma observação importante é que não se assustem, né, com essa planilha, com essa fórmula, porque a gente tem uma planilha que a gente pode basicamente clicar no link na descrição do vídeo ou no próprio Moodle, e esse link vai redirecionar para uma planilha que a gente não vai precisar resolver essa conta manualmente, né? Então a gente vai, com a planilha, preencher os números da base da calha, da altura da calha, da declividade, e a gente vai obter como resposta a capacidade da calha em litros por minuto. Então aqui a gente tem um print screen da planilha já montada, e aqui a gente tem um link que basta clicar aqui. Então basta clicar nesse link que a gente vai ser redirecionado até a planilha. Então aqui a gente tem a planilha. Então ela vai ter uso simples, né? Então aqui eu vou colocar a declividade da calha, aqui eu vou colocar a base da calha e aqui a altura da calha. Então eu vou ter em litros por minuto a capacidade que essa calha vai ter de conduzir águas pluviais, ok? Então, vamos tomar como exemplo aqui, a gente tem uma calha de 0,10 de base e altura de 0,5. Lembrando que eu nunca vou colocar a altura total da calha. Por quê? Porque eu tenho que ter uma faixa de segurança, né? Então, nesse caso aqui, se eu estou usando a altura igual a 0,05,
Então a minha calha, ela tem que ter mais altura como folga, né? Então eu tô colocando no cálculo a altura de 5 centímetros, né? O 0,05 metros, mas o ideal é que a minha calha tenha uns 8 ou 10 centímetros de altura, para eu não contar com ela em seção cheia, ok? Então espero que isso tenha ficado claro. Qualquer dúvida, basta mandar uma mensagem. Então aqui, ó, declividade de 0,5%, declividade de 0,5%, que é o mínimo, eu vou ter uma vazão de 164,88 litros por minuto. Então isso é o que a calha vai aguentar. Agora, a gente precisa calcular a vazão que vai vir da chuva. Então, para isso, eu vou entrar aqui com o valor de 150, né, que a gente, em geral, vai adotar para telhados de até 100 metros quadrados, 150 milímetros por hora. Aqui a gente vai ter a área do telhado, né, a área da determinada água do telhado, que a gente vai recolher as águas. Então, basicamente, são dois dados. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma chuva de uma vazão, né, igual a 150 litros por minuto. Então, vai chover 150 litros por minuto, né? Então, vai ser essa água, né, de 150 litros por minuto que vai cair na minha calha. E a minha calha, considerando a ocupação de altura igual a 5 centímetros, ela vai ter capacidade de 164. Ou seja, a minha calha, a capacidade dela é maior do que a vazão de projeto, a vazão da chuva. Então, nesse caso, tá ok. Eu posso utilizar a calha considerando largura de 10 e altura de 8. Lembrando que na obra é importante que a calha tenha mais do que 5 centímetros de altura, para que eu não conte com ela a seção total. Então, de preferência, 10 centímetros, de 8 a 10 centímetros de altura seria o ideal para a dimensão da obra, por questões de segurança e para também não trabalhar a seção cheia. Então a gente trabalha com a seção ocupada, em geral, de 60%. Então, continuando a aula, tem um exemplo, né? Gostaria que vocês tentassem. Então, eu tenho o telhado, sabendo que as medidas dos telhados igual a 5, B igual a 15 e a altura igual a 2. Então, basicamente, eu vou aplicar essa fórmula, né? Então, vai ser A mais 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, vai ser 5, né? Que é igual a 5. Então, 5 mais 1, 6. 6 vezes B, que é 15. Então, 6 vezes 15, eu vou chegar em 90 metros quadrados. Então, o valor dessa água aqui seria igual a 90 metros quadrados. Então, é interessante que vocês resolvam esse exercício, né? Para ver se vocês conseguem chegar no valor igual a 90 metros quadrados. Então, depois que eu calculei a calha, então a água vai cair, né, até a calha, e da calha, essa água será conduzida até um condutor vertical, que é esse tubo aqui, chamado de condutor vertical. Então, a gente tem um exemplo, várias peças aqui, tá? E essas peças, eu vou ter joelhos, vou ter luvas, né? Então, tem vários nomes aqui, aqui eu vou ter uma laje, então vou ter um rufo, isso aqui é chamado de rufo, a calha galvanizada, o telhado, a platibanda aqui, que é esse murinho. É muito importante que a gente saiba todos os nomes dos componentes, né? Que eu vou ter uma luva, que eu vou ter o condutor. Então, para tubos verticais, né? Então, considerando uma chuva de 150 milímetros por hora, eu posso utilizar tabelas que vai ajudar eu a dimensionar os tubos verticais, né? Então, aqui eu vou ter, de acordo com a minha vazão, né, que vai ser a vazão da calha, eu vou ter que adotar o diâmetro, né, de um tubo vertical de acordo com a vazão que eu calculei com base na planilha, né, que vai ser a vazão que vai atuar ali na minha calha. Então, o diâmetro do condutor vertical tem que ser condizente com a vazão que ele vai recolher, e eu posso utilizar essa tabela para, pelo menos a fim de pré-dimensionamento,
conseguir determinar qual é a dimensão do meu condutor vertical. Então eu tenho outro exemplo aqui. Sabe que a área de contribuição do telhado é igual a 40 metros quadrados. Sabendo disso, escolha o diâmetro do tubo vertical, sabendo que a calha poderá ter somente um único condutor. Então eu tenho o telhado igual a 40 metros quadrados, né? Então eu vou olhar aqui 42. Então a calha ela vai ter um único condutor vertical, então eu posso utilizar nesse caso o diâmetro igual a 75 milímetros. Quanto aos condutores horizontais, né? Então ele vai recolher toda a água do telhado, né? Então eu tenho que ir somando a vazão de cada calha e depois eu vou pegar o diâmetro e ver a capacidade dele aqui. E basicamente com base na capacidade, né, que seria a soma das calhas que ele vai recolher, eu teria que adotar o diâmetro que vai conseguir recolher a quantidade total, a vazão total. É isso. Até a próxima aula e obrigado pela atenção.